Ex-presidiários têm dificuldade na reinserção no mercado de trabalho. Atletas buscam recursos financeiros para a profissionalização. Abandono das praças públicas incomodam moradores de Ribeirão Preto. Projetos visam combater o desperdício de água na cidade. E na entrevista de estúdio de hoje, vamos falar sobre o cenário de trabalho pós-pandemia. Começa agora o Lente Aberta. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem a maior população carcerária já registrada na história do país. São mais de 800 mil presos. O número aumentou 257% de 2000 a 2022. Com esse crescimento assustador, a falta de vagas em prisões no país passa de 200 mil. E sair desse sistema penitenciário nem sempre é a garantia de recomeço. O estigma de ser um ex-presidiário muitas vezes impede uma mudança de vida, um novo trabalho ou uma nova chance. A repórter Ana Beatriz Fogaça fez uma reportagem que mostra essa dificuldade. Assista. Há 10 anos, quando saiu da prisão, Carlos César foi em busca de trabalho. Foram diversos currículos entregues, mas sem nenhum retorno. Aí fui trabalhar de motoboy, de iFood, entregas, comprei uma motinha e comecei a trabalhar nessa área. E foi passando o tempo, Aí foi passando e eu conquistei um trabalho registrado, foi recente, Eu estou com registro hoje há 2 anos atrás, quer dizer, que não foi, eu saí em 2013, eu fui conseguir serviço registrado em 2020. Foi trabalhando de mototáxi que o Carlos conheceu o Igor Prudêncio, que também passou pela prisão. Dessa união nasceu a ONG Garotos do Futuro em Ribeirão Preto, que atua dentro e fora das cadeias. A gente leva para dentro da penitenciária que o crime não compensa. Você chega no raio e fala para eles a realidade, o sofrimento. Quem está preso não é bom, isso é um mundo que não tem volta. Ou, igual o Igor fala, é cadeira de roda, ou cemitério, ou preso de novo. Isso eu não quero. Eu ficava vendo a minha família num dia de visita, meu filho ia embora do sistema, eu não sabia se eles iam chegar em casa vivos. A ONG, que nasceu de histórias de resiliência, tenta todos os dias mostrar que ex-presidiários têm o direito de recomeçar. E quando você sai do sistema, fica difícil para você arrumar emprego. Então, acho que tinha que dar o suporte, tinha que dar esse direito. Você errou, pagou, agora é hora de tocar para frente. No final de 2022, a população prisional no Brasil atingiu o número de 830 mil pessoas. Um relatório elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, revelou que o índice de reincidência dentro do primeiro ano gira em torno de 21%. O preconceito e a falta de oportunidade são alguns dos fatores que justificam os números. Tanto que a gente vai para o sistema, você vê o cara na rua, daqui a pouco o cara está lá. Tanto que eu fui em Pontal, eu vi um rapaz que estava com nós, trabalhando aqui numa parte social, no semiaberto, e estava lá no fechado já. Quer dizer, ficou 1 mês na rua, já está no sistema de novo fechado. A crença de que pessoas mudam e que elas podem escrever uma nova história foram os motivos que levaram Aguinaldo a incluir no time da empresa dele ex-presidiários. Eu tenho por definição assim, acreditar muito nas pessoas, E, para mim, independente, é o que eu falo com os meninos que trabalham comigo, independente do que se passou, do que foi feito, eu acredito que é possível se recuperar. Hoje nós temos aproximadamente 25 funcionários, dos quais acho que 5 já passou pelo sistema. Mas no mundo empresarial, esse tipo de atitude é rara. Eu não vejo um movimento nesse sentido, de verdade, muito pelo contrário. Eu acho que tem um preconceito muito grande. Inclusive, alguns me orientam e falam, olha, toma cuidado, que você está criando cobra para te picar, E, de verdade, eu não sinto isso. As pessoas que trabalham com a gente, o pessoal que já saiu do sistema, que trabalha, tem um compromisso muito forte. A ONG Garotos do Futuro fica na Rua São Carlos, número 689, bairro Vila Mariana, em Ribeirão Preto. Além do trabalho com ex-presidiários, a ONG ajuda crianças e familiares de comunidades carentes. Para ajudar, basta acessar o Instagram da ONG.
O endereço aparece aqui no vídeo. Em Ribeirão, moradores reclamam das condições precárias das praças públicas da cidade. Confira agora os transtornos que os moradores da Zona Leste enfrentam diariamente, na reportagem de Leonardo Couto. Ricardo reside na Zona Leste de Ribeirão Preto e há muito tempo sofre com o abandono de uma praça pública bem em frente à casa dele. Uma área arborizada que poderia servir de lazer tem se tornado um pesadelo. Olha como está isso aqui, ó. Isso aqui está desdeixado, é um verdadeiro descaso, sem contar o risco de roubo, né? Porque, igual eu te falei, depois das 6h30, 7 horas, com um brilho isso aqui, o cara pode vir esconder aí que ninguém vê. Entendeu? Então aqui está complicado. Para esse professor de Direito Ambiental, existem 2 fatores que são responsáveis pelas praças da cidade estarem abandonadas dessa maneira. A gente sempre precisa, são sempre 2 questões. A administração, que tem o dever de cuidar, de se responsabilizar porque é um bem público, e também a conscientização da população, porque o que a gente vê aqui é descarte irregular, além de todo o problema da não fiscalização, também essa falta de conscientização da população. O especialista ainda ressalta que as praças são um bem da coletividade, como áreas de socialização e que precisam ser preservadas da melhor maneira. A gente precisa entender que isso não é só um bem que pertence a esse grupo, a esse determinado entorno, não, ele é um bem da coletividade. Então as praças públicas, elas são áreas de socialização, elas são áreas de lazer, e o que acontece? Uma praça abandonada, ela gera problema de segurança, porque a gente está vendo que essa praça não tem iluminação, descarte irregular, falta de passeio público, a questão da acessibilidade, que a gente não pode se esquecer nos dias atuais, e mais o problema para o meio ambiente, porque a gente está vendo lixo, problemas de bichos peçonhentos que devem atacar aqui a questão desse entorno, e segurança pública, né? Porque uma praça escura, mal iluminada, gera muito mais insegurança na população. O abandono ele é visível em diversas praças da cidade, como aqui na Praça Engenheiro Armindo Paione, na região sul de Ribeirão. Aqui, em diversos pontos, a jardinagem não existe. Os canteiros estão danificados e a calçada está totalmente deteriorada, o que prejudica muito o lazer no local. Ricardo faz um apelo e pede que a prefeitura tome uma atitude quanto ao abandono. Tirar, dar uma limpada, de eliminar isso aqui e fazer uma praça de verdade, né? Colocar o caminho para os pedestres andar, os brinquedos, bancos, colocar essas coisas aí, cara. Porque nunca falou que estava no papel, mas nunca saiu do papel, né? Jaime afirma que uma fiscalização mais efetiva do poder público, com penalidades, poderia mudar a atual situação dessas praças. Precisaria ter uma fiscalização mais efetiva, não só da administração, mas também dos moradores aqui do entorno, para que se pudesse verificar quem anda fazendo esse descarte, descartando esses resíduos aqui na praça, para que fosse aplicadas as sanções cabíveis. Inclusive essas sanções podem ir desde multa até sanções mais graves. Certo, insegurança, é o que eu te falei, idoso ali, idoso aqui, já caíram aqui dessa calçada aqui, que eu já vi, entendeu? Aí você tem que correr para ajudar a levantar, porque idoso é difícil, né? Entendeu? Mas aqui tá complicado, cara. Conquistar o Bolsa Atleta é o objetivo dos esportistas que buscam a profissionalização. Entretanto, o auxílio pode não ser o suficiente na busca desse sonho. Conversei com atletas que vivem realidades diferentes. Assista a reportagem a seguir. Beatriz é apaixonada pelo karatê, mas para conseguir continuar com esse esporte como carreira profissional, já teve que pedir dinheiro na rua. Eu já vendi rifas, já vendi pizza, feijoada, já fiz churrasco e já pedi dinheiro no semáforo também. Diferente da Beatriz, ao longo da carreira, Diego sempre teve apoio financeiro federal no atletismo. Eu estou no atletismo, iniciei no atletismo no ano de 2004. Eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade. Então toda a categoria de base, até a categoria adulta que eu participei, nunca aconteceu essa ocasião de a gente não ter recurso para competir, para viagens, enfim. A Secretaria de Esportes, junto com a associação, sempre teve recurso para a gente poder competir. Criada em 2006, a Lei de Incentivo ao Esporte permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos esportivos parte da renda que pagariam no imposto de renda, fazendo com que as categorias de base tenham maior visibilidade. Com isso, a Prefeitura consegue designar os recursos para as modalidades. Ricardo Aguiar, secretário de Esportes desde 2017 e coordenador da Seleção Brasileira de Karatê, explica como é realizada a distribuição de verbas para os atletas. Os recursos empregados em cada modalidade, de acordo com o calendário anual de cada modalidade, a gente faz uma prévia com todos os treinadores, eles apresentam um cronograma, um planejamento e a gente vê tudo aquilo que cabe dentro do nosso orçamento. Nas competições em que foi premiado, Diego conta como foi o reconhecimento e a remuneração. O reconhecimento sempre existiu via Secretaria de Esportes e associação.
A Secretaria de Esportes sempre ajuda os atletas com uma bolsa atleta e medida de rendimento de cada atleta. Então, quando a gente competia e tinha algum destaque, seja pódio ou alguma classificação para alguma competição internacional, naturalmente o bolsa atleta da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, aumentava. Não apenas isso, mas também a parte de mídia, que sempre fazia uma matéria, divulgava o esporte em Ribeirão Preto e a gente conseguia sempre parcerias para poder manter o projeto. Segundo o secretário, para os competidores que precisam de auxílio extra, a Bolsa Atleta pode ajudar. O Bolsa Atleta vem para ajudar, de repente, numa viagem internacional, numa manutenção do dia a dia dos treinamentos dele, um treinamento de campo que ele vai fazer em algum lugar, enfim, ele vai empregar daquela maneira que ele entende que vai ser benéfica para o desenvolvimento da modalidade dele. Então é um programa que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, tem para que o atleta tenha maior e melhores condições de desenvolver a sua modalidade. Com o sonho de se tornar uma profissional, Beatriz enfrenta a incerteza do futuro na busca pelo Bolsa Atleta. E a Bolsa Atleta nunca é certeza, porque vai de ano a ano, se a secretaria vai aceitar ou não, e ainda mais ano que vem, que vai ser ano eleitoral, e aí como vai mudar, a gente vai ter que ir na sorte. No próximo bloco, você vai ver na nossa entrevista de estúdio o cenário do trabalho pós-pandemia. E vai ver também uma reportagem que mostra como preservar um bem tão importante, como a água. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Fique ligado. Mesmo com o fim da pandemia, o número de trabalhadores autônomos ainda cresce. De acordo com o levantamento realizado pelo iDados, cerca de 400 brasileiros perderam seus empregos por hora em 2021, período que a pandemia estava no auge. Mesmo depois da crise, pós-pandemia, o Brasil somou 10 milhões de pessoas sem empregos. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio com a repórter Lucimara Saturnino. Olá, na entrevista de hoje vamos falar sobre o trabalho pós-pandemia. O número de brasileiros que deixaram os empregos aumentou muito neste período. 10 milhões de pessoas ficaram sem um emprego, de acordo com o iDados, e muitos foram parar na informalidade. E para tratar sobre o assunto, convidamos a Mauri Zucolaro, formada em Administração de Empresas, com pós-graduação em Recursos Humanos e atua há mais de 20 anos em recrutamento e seleção. Também é gestor comercial da empresa Impacto Now Recursos Humanos. Muito obrigada por ter aceito o convite do Lente Aberta. Obrigado a todos. Amaury, a pandemia já acabou e vemos um número crescente de trabalhadores que estão sem carteira assinada. A que se deve isso tudo? Bom, com o impacto da pandemia, nesse período houve um desemprego muito grande, em nosso país, infelizmente, porque impactou muito a economia. E com isso, muitas pessoas perderam trabalho no regime CLT e se aventuraram em outras formas de trabalho, como o trabalho informal e também a abertura de MEI. Muitos profissionais se optaram por essa modalidade que cresceu e vem crescendo a cada ano. Então esse foi um dos motivos que as pessoas acabaram perdendo emprego, mas, por outro lado, falar o português claro, se viraram, como todos nós brasileiros somos, cada um busca a melhor maneira possível aí de estar no mercado de trabalho. Certo. E quais são as consequências nos dias atuais, positivas e negativas, para a pessoa que decide abandonar a carteira assinada para ganhar a vida na informalidade? Na informalidade, ele não vai ter os benefícios que um trabalhador efetivo seletista tem, como a previdência, como alguns benefícios também que assegura no regime CLT esse profissional, no caso do afastamento pelo INSS, e outros benefícios, um salário garantido de uma forma mensal. Esse é o lado negativo. O lado positivo, que a gente pode até comentar com muitos que nos assistem agora, é que mesmo a pessoa não tendo o regime CLT e não trabalhando na informalidade, ele busca o contrato PJ, que trabalha por si mesmo, e que faz a contribuição numa eventual necessidade, ele tem o benefício do governo. Então existe o pós, e o contra
nessas modalidades. Certo. E o que leva uma pessoa a fazer uma transição de profissão, mudar de forma radical a área de atuação? Nesse período da pandemia, a gente teve muitas mudanças. Uma delas, né, se você pegar um profissional que está há muitos anos no mercado de trabalho, na área administrativa, ou mesmo área operacional, chão de fábrica, que foram impactados pela pandemia, eles tiveram uma mudança radical, né? Um fato, um exemplo disso é o sistema e-commerce, que cresceu muito. O que é isso, sistema e-commerce? Teve um aumento muito significativo nas plataformas digitais, muitos brasileiros comprando online, e com isso, do outro lado, eu preciso de profissionais para poder atender essa demanda. Então, aquele profissional que trabalhava 20, 10 anos numa determinada função, ele teve uma mudança, ele perdeu seu emprego e teve uma mudança radical muito grande. O que eu vou fazer agora? Então, nesse caso, eu vou me aventurar, eu vou ter novas profissões. Isso foi um lado positivo, né, se tratando aí da pandemia. E como que está, Mauri, o mercado de trabalho para os 50 mais pós-pandemia? Falamos assim, da nossa região é muito pequeno ainda, né? Culturalmente, no nosso país, vamos pegar Ribeirão Preto como exemplo, as empresas ainda têm aquela dificuldade em contratar 50 anos a mais. Porque muitos veem que, será que é produtivo? Como um de 20, um de 30? Então, há uma resistência cultural nessas contratações. Por que eu vou contratar uma pessoa de 50 anos? Ela tem a experiência que a gente precisa, mas ela não tem a velocidade que um jovem tem de 20, 30 anos. Mas só que, por um lado, esses jovens, muitos não querem trabalhar, que a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em buscar profissionais qualificados na faixa etária de 18 até 25 anos. Então, as empresas estão mudando o cenário e dando oportunidade para os 50 anos mais. Interessante. E, Mauri, pós-pandemia, você está encontrando dificuldades para recrutar pessoas qualificadas para trabalhar de forma presencial? Sim. Na questão de, hoje tem o sistema home office, tem muitas demandas online, né, como eu disse, do e-commerce, mas nós temos muitas dificuldades em encontrar pessoas qualificadas. Muitos deles não se qualificaram no período da pandemia. Isso acaba dificultando, principalmente, o perfil jovem aí. Tá certo. Obrigada por ter aceito o convite de Lente Aberta mais uma vez, Mauri. Eu agradeço e obrigado. E agora vamos continuar com o Arthur. Dados do relatório de saneamento básico apontam que Ribeirão Preto tem cerca de 800 litros de água perdidos diariamente. Contra esses números, projetos buscam a reutilização desse recurso natural e o uso sustentável. Confira na reportagem de Enzo Pires. Gustavo é biólogo de formação e trabalha no Ecoeduca em Ribeirão Preto, como coordenador do curso há quase 5 anos. No local, foi implantado um projeto voltado para a reutilização da água. A gente está aqui num dos espaços educadores, né, do projeto, que é o Espaço Terra. Nele a gente enfatiza muito a questão da agricultura e a gente sabe que a agricultura sem água não existe. A gente tem um sistema de captação de água da chuva, que capta todas as águas dos telhados aqui, tanto aqui desse espaço que nós estamos quanto das estufas. E essa água é direcionada para um filtro, depois que ela é removida as impurezas como folhas, insetos, terra, ela é armazenada numa cisterna, que tem aí 6.000 litros, e essa água ela é usada na irrigação dos canteiros da horta e no nosso sistema agroflorestal. O projeto recebe diversos grupos de alunos e professores. Gustavo explica que o principal objetivo nessas visitas é mostrar a importância de cuidar deste recurso tão valioso. O nosso foco é sensibilizar as pessoas para as questões ambientais. E a água, ela é das questões centrais, né? Porque a água é a vida, né? A gente tem aquela frase famosa que sem água não há vida, e realmente sem água não há vida, né? Então a gente tenta sensibilizar as pessoas para que dentro delas essa consciência da utilização da água, de um bom uso da água, né? Um bom uso desse recurso tão precioso, possa ir florescendo. O engenheiro ambiental José Francisco ressalta que Ribeirão precisaria de mais iniciativas semelhantes para melhorar a qualidade de vida na cidade. Eu acredito que precisa ser feito mais ações. São ações muito pequenas que estão sendo feitas.
numa cidade do porte de Ribeirão Preto, precisava ter uma coisa mais avançada, ou seja, colocar mais isso em pauta junto à população. Se a gente tivesse essa situação como uma cultura de uma sociedade, nós impactaríamos menos o nosso aquífero, consequentemente nós reduziríamos o valor da água, porque o tratamento químico tem um custo para a administração, porque reduziria o consumo. Seria o que a gente chama, em engenharia, o consumo consciente. Ribeirão Preto vem caindo no ranking de saneamento básico. A cidade se encontra na 34ª posição, números que significam 803 litros de água perdidos diariamente, segundo dados do Relatório Nacional de Saneamento. Segundo o especialista, para Ribeirão ter uma mudança significativa, a educação é um caminho fundamental. O principal aspecto que poderia ser abordado e não tem um melhor método é a educação. Ou seja, se nós começarmos a tratar isso desde a pré-escola até as universidades como sendo uma situação de consciência, nós não mudamos esse cenário. Gustavo ressalta que trabalhar com a sustentabilidade hoje pode garantir a preservação do recurso hídrico no futuro. Nós somos a primeira geração a sentir na pele as mudanças climáticas globais e talvez a última que possa fazer alguma coisa, né? Então a gente vem com o projeto Ecoeduca lutando muito para sensibilizar as pessoas para que a gente tenha um futuro melhor possível. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.